Junho e julho são meses tradicionais das festas típicas e com elas movimento na economia. Só no estado de São Paulo, a temporada de inverno, somada aos festejos juninos, deve aquecer o turismo em quase 450 milhões de reais. Bem, quem detalha melhor para a gente sobre esse assunto é o meu xará, nosso amigo Eduardo Góes, que está com um especialista, inclusive, não é isso, Du? Boa tarde para você. Muito obrigado pela presença aqui no TJ Aparecida e boa semana também, né? Boa tarde, Eduardo. Boa semana para você também, para a Rafaela e para todos que nos acompanham agora no TJ Aparecida. Você falou esse dado aqui do estado de São Paulo, mas se a gente pega o Brasil inteiro, por exemplo, os festejos juninos, que seguem também por esse mês de julho, devem fechar aí essa temporada aí com cerca de mais de 7 bilhões de reais movimentados em todo o país. Isso significa que essa cultura dessa época do ano está se fortalecendo cada vez mais aqui no Brasil. Para falar um pouco a respeito desse assunto, eu converso agora com o professor aqui do SENAC, que é o local onde eu estou agora, aqui na cidade de Taubaté, o professor Carlos Eduardo. Professor, seja muito bem-vindo ao TJ Aparecida. O que a gente pode dizer, por exemplo, dessa época do ano? Quais setores são mais movimentados e de que forma quem empreende pode aproveitar essa época do ano também para ganhar dinheiro? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. A gente está numa época da sazonalidade. É importante entender o que é essa sazonalidade. É esse grande combo que agora surge essa demanda previsível, que hoje tem 3 pilares: o frio, as férias escolares e as festas juninas ou julinas, que a gente está entrando nesse desenho agora. E aí o empresário agora precisa aproveitar esse movimento dessa sazonalidade. E como que ele pode fazer isso? Ele pode fazer ações promocionais, determinados produtos, determinados combos ou kits que componham melhor essa experiência de consumo. Por exemplo, se eu vou fazer uma festa junina e eu sei que a pessoa vai consumir o produto A, eu posso juntar o produto A, B e C juntos. Ou posso também pensar em parcerias com colegas ou com empresas que estão junto comigo, porque afinal de contas quem quer se vestir bem também vai precisar cuidar do cabelo ou da pele. Então eu consigo, junto com parceiros, fazer cross de negócios. Isso são estratégias que o empresário pode utilizar. É importante que ele pense nisso como um gatilho para o consumo. Afinal de contas, a sazonalidade tem prazo. Ela vai durar aí até o final das férias ou até o final do frio. E aí eu tenho que aproveitar esse período para estimular a minha economia e assim potencializar minhas vendas. Agora, dos setores que mais se beneficiam com isso, quais os setores o senhor considera que mais conseguem, digamos assim, um bom desempenho nessa época do ano? Hoje o setor alimentício é um setor muito forte nisso. Toda a gastronomia, setores de bares e restaurantes, assim como a hotelaria, eles têm uma potência de consumo nesses próximos dias com muita força. O turismo é um motor econômico, a gente precisa olhar para ele não apenas como um entretenimento, mas sim como uma potência econômica que movimenta em si também toda a outra rede de consumo. Junto com a hotelaria, com a parte de gastronomia, bares e restaurantes, eu coloco também a parte de vestuário e toda a rede de entretenimentos, pensando aí no ciclo da hospedagem desse turista que vem até mim. E aí ele vai precisar dormir, ele vai precisar comer, ele vai precisar se entreter. Eu alimentando esse pilar, esses 3 pontos, eu crio uma experiência completa para esse turista e também para os moradores e talentos locais. Agora, para quem consome também, é bom sempre a ponderação, né? Muita gente, infelizmente, se aproveita dessas sazonalidades para, às vezes, até explorar um pouquinho o consumidor, né? Como que a gente também, enquanto consumidor, pode, de certa forma, se divertir, mas também não perder a mão, ficar sempre esperto, sempre atento a, de repente, coisas um pouco mais abusivas. O que o senhor poderia nos dar de dicas nesse sentido? O bom senso precisa andar sempre junto aí com o desejo de compra. Evite compras por impulso. Isso é importante. Então, antes de comprar, é importante levantar talvez uma lista do que efetivamente eu posso, daquilo que eu realmente preciso, e aí da lista eu também não coloco ao tiro aquilo que eu não preciso. E dentro desse bom senso,
também pondero o meu teto de gastos. Existe um limite que eu preciso considerar, às vezes um limite para aquele mês ou até mesmo um limite de parcelas. E muito cuidado sempre com as parcelas, afinal de contas elas se estendem muitas vezes além dessa sazonalidade, se estendem por mais de alguns meses e pode comprometer a renda futura também. Então esse bom senso também é cabível nessa conversa. Junto com isso a gente pode colocar também a questão de controle, registro de todos esses detalhes, né? E também, como eu bem disse, a questão do controle do impulso. Evite as compras por impulso. É importante sempre refletir muito bem. Eu preciso realmente desse item. E o lazer, lembrando, o lazer, o consumo, a alimentação, eles são necessários também. Mas é preciso fazê-los com bom senso e com medida. Professor Carlos Eduardo, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho aqui para o senhor. Para você que está em casa, né, eu gostaria muito de destacar também que esse período, né, que encerra aí os festejos juninos, principalmente, e que se estendem também agora pelo mês de julho, a gente tem como um grande motor da economia, dentro desses 7 bilhões que eu citei no começo do link, o nosso Nordeste do Brasil, né? As cidades de Campina Grande, na Paraíba, e Caruaru, em Pernambuco, movimentando o setor de turismo, batendo recordes a cada ano que se passa. Isso também mostra, né, um desenvolvimento um pouco dentro dessa área. Eu deixo com vocês agora aí no estúdio. Boa tarde para vocês. Ótima tarde, Eduardo. Obrigada. E bem lembrado, né? Bom citar também no Grande Nordeste e a questão desse equilíbrio, como o professor falou, né? E dá tempo ainda de festejar, né? Até o finalzinho do mês de julho. Se dá tempo. Um Obrigada. abraço para você, Edu. Boa semana.